Olá, tudo bem com você? O capítulo 27 de Atos dos Apóstolos traz aqui o relato do naufrágio do navio que transportava Paulo e várias outras pessoas. E traz também lições muito importantes aqui com respeito à importância que damos, à relevância que damos ao dom profético e às pessoas que Deus usa para trazer conselhos para nós. Primeiramente, o que chama a atenção aqui é que Lucas foi extremamente minucioso na narrativa dos detalhes e da geografia, a tal ponto que é praticamente possível reconstruir a viagem, levando em conta essas informações que, mais uma vez, reafirmam aqui o pano de fundo histórico da narrativa. Lucas foi realmente muito detalhista em seu relatório. Verso 3, mesmo preso, Paulo estava sempre sendo cuidado por Deus. O centurião Júlio era um bom homem, um bom soldado, e tratou Paulo com dignidade. Verso 10, a opinião e os conselhos de um profeta são preciosos. Eu já ouvi muitas vezes pessoas dizerem assim, até como desculpa, mas é só um conselho do profeta, segue quem quer. Se a pessoa é inspirada por Deus, um conselho quase equivale a uma ordem, na verdade. Ela está em contato íntimo com Deus. Se alguém vive em comunhão íntima com Deus, temos que realmente dar ouvidos ao conselho dessa pessoa, porque certamente tem valor. E aqui Paulo deu um conselho àquelas pessoas para que não seguissem a viagem, e eles não deram importância naquele momento. Quantas vezes as pessoas desprezam os conselhos de um profeta para ouvir os ditos especialistas? O capitão do navio, os marinheiros preferiram ouvir os especialistas em lugar de ouvir o conselho de Paulo, um homem guiado pelo Espírito Santo. Dos versos 11 ao 13, encontramos aqui que muitas teorias antibíblicas foram abandonadas ao longo do tempo. A palavra profética, no entanto, permanece para sempre. Alguns exemplos: homeopatia, iridologia, acupuntura, versus 8 remédios naturais. Por exemplo, fico com o que vem de Deus. Esse é infalível. Os modismos mudam frequentemente, os conselhos de Deus permanecem e são verdadeiramente científicos. As evidências às vezes parecem favorecer a opinião da maioria, mas não se iluda. Deus é quem sempre tem razão. Além do conselho dos ditos especialistas, a maioria no navio também achou que valeria a pena zarpar. A maioria achou que deveriam seguir viagem. Todos deixaram de lado o conselho de um homem de Deus, uma pessoa guiada por Deus. Verso 20, nossas esperanças não devem repousar no sol, nas estrelas, nem em recursos humanos. Devemos sempre confiar em Deus, o Criador das estrelas, o Criador do universo. Mesmo no meio de uma tempestade, não perca a esperança. Confie em Deus. Se eles tivessem aceitado o conselho do profeta, não estariam sofrendo. E hoje não é diferente, na verdade. Quantas pessoas seguem seu caminho, desprezam o conselho dos profetas, aquilo que está escrito, para lá na frente terem que voltar atrás, admitir que realmente teria sido melhor se levassem em consideração aquilo que Deus orientou e colocassem sua vida em conformidade com os conselhos inspirados por Deus, o conselho dos profetas. Verso 23, você pertence àquele a quem adora. De 21 a 24, para quem leva a sério as orientações de Deus, conselhos de um profeta e palavras de um anjo têm importância e muita importância. Verso 23, mesmo em meio à tempestade, o anjo de Deus está do nosso lado. Paulo sabia a quem pertencia, por isso ele não tinha medo da tempestade, não tinha medo de nada, na verdade. Verso 25, ele disse, creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Isso é fé. É, a despeito das circunstâncias que aparentemente não estão de acordo com aquilo que foi revelado, ainda assim crer que o que Deus disse vai acontecer. Paulo tinha essa fé inabalável. Creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Verso 25, estamos numa tempestade, em alto mar, mas creiamos que logo chegaremos ao porto. De certa forma, essa viagem de Paulo ilustra quase que a nossa vida também, a realidade em nosso planeta. Estamos também num barco frágil, rodeado de nuvens espessas, os trovões ribombam ao nosso redor, a tempestade parece realmente que vai nos destruir. Mas se temos Deus no comando de nossa vida, temos que crer que logo chegaremos ao porto seguro. Verso 29, alguns só se lembram de orar pelo dia quando a noite os envolve. Oremos sempre a Deus, para que possamos ter confiança nele nas diversas condições em que estivermos ou que tivermos que enfrentar. Finalmente, os soldados resolveram
obedecer às palavras de Paulo. Isso nós vemos nos versos 31 e 32. Finalmente, todos levaram em conta o conselho do servo de Deus. Tiveram que sofrer para isso. Mas, enfim, entenderam que ali estava alguém que realmente tinha razão naquilo que dizia, porque dizia, motivado por Deus, iluminado por Deus, vindo da parte de Deus. Verso 35, o servo de Deus deve ser o primeiro a praticar o que diz, e Paulo dava exemplo, obviamente, nesse aspecto. Deu graças a Deus diante de todos, quando ele aconselhou aquelas pessoas a comerem. Paulo, então, antes de tomar o alimento, ele dá graças a Deus, ora a Deus. Não tenha vergonha de orar em público, de deixar clara a sua fé, a quem você pertence, para que isso seja também um testemunho poderoso a respeito de Deus. Verso 38, muitas vezes teremos que aliviar o peso do navio a fim de navegar com o que é essencial. Assim como eles tiveram que jogar fora a carga do navio para deixar a embarcação mais leve e chegar até um local mais seguro, muitas vezes nós em nossa vida também precisamos abandonar certas cargas, certos pesos inúteis, para que possamos também fazer uma viagem segura e finalmente chegar até a vida eterna. O que você precisa abandonar de sua vida, jogar para fora do barco da sua vida. Pense nisso. Verso 44. Se seguirmos os conselhos proféticos, todos chegaremos a salvo na nova terra. Amém. Que nós realmente possamos dar atenção, dar importância devida àquilo que Deus revelou por meio de seus profetas, a fim de que possamos ter uma navegação mais segura enquanto enfrentamos as tempestades desta vida. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado, na companhia de Jesus, aquele que quer conduzir o barco da nossa vida.